agora o nosso assunto aí é pesquisa e ensino. Nós vamos conhecer mais de perto aí o trabalho desempenhado através do Museu de Zoologia da Unesc. E ninguém melhor do que ela, a coordenadora aí do espaço, a Morgana Serimbelli Gardzinski, para nos aproximar aí desse trabalho. Bom dia, professora, aqui conosco presencialmente. Seja muito bem-vinda. Bom dia, Daiana. É um grande prazer estar com vocês nessa manhã. Satisfação é nossa, obrigada pela sua disponibilidade, por estar aqui também com a gente presencial. A gente sabe que demanda aí uma organização ainda maior de agenda, né, para conseguir estar aqui na rádio. Mas é um grande prazer poder compartilhar com o teu público um pouco do que é o Museu de Zoologia da Unesc. Perfeito. Professor, então vamos lá, né? Eu gostaria de entender um pouquinho sobre a amplitude do trabalho, né? O quão amplo é a atuação do Museu de Zoologia? Bem, Daiana, o Museu de Zoologia ele completa, neste ano de 2022, 20 anos de existência, né? E ao longo desses anos, a missão do Museu de Zoologia sempre foi, por meio das suas exposições de animais empalhados ou taxidermizados, assim melhor falando, sensibilizar o público para a importância, né, da conservação e da sensibilização ambiental. E nesse sentido, nós tomamos, né, como missão levar o ensino, levar informação, compartilhar com a comunidade escolar, bem como a comunidade em geral, a importância, né, da fauna nos ecossistemas e a importância da sua preservação. Então, nesse sentido, nós temos feito e desenvolvido vários programas educativos com a comunidade em geral. E hoje, né, ao longo de 20 anos, somam-se mais de 49 municípios atendidos entre ANREC, a MESC, a Murel, um público de mais de 400 mil pessoas já visitaram o museu ao longo desse tempo, né? Algumas escolas que passam pelo museu possuem seus dados cadastrais, no que se refere ao atendimento com visitas mediadas e o programa educativo específico para o objetivo do professor. Então, hoje nós oferecemos gratuitamente essas visitas, que é muito importante. E além das visitas mediadas às exposições, Daiana, nós oferecemos também 11 programas educativos gratuitamente às escolas de toda a região sul do estado. Uhum. Professora, quando a professora fala de conscientização, né? Qual é o recado que vocês procuram passar? Porque às vezes a gente fala conscientização, mas fica muito genérico, né? Isso. Eu queria entender na prática como que esse trabalho se dá e quais são os principais pontos que vocês procuram também levar para esse público. Isso, nós, Daiana, trabalhamos muito a questão da fauna, né? Já que o museu se trata de um museu de zoologia, mas todo o seu entorno. Então, quando a gente fala em conscientizar, em sensibilizar o público, é realmente compartilhar o conhecimento dentro da academia, dentro da universidade, que ali é realizado, compartilhar esse conhecimento com a comunidade, né? Levar para fora do campus a difusão e a popularização deste conhecimento, que a gente entende que é por meio do conhecimento que a gente consegue preservar. A gente entende que muitas vezes, pelos depoimentos de muitas pessoas que lá chegam, né, querem fazer alguma coisa pelo animal em questão ou pelo ambiente, de certa forma, mas com desconhecimento, né? E muitas vezes isso interfere negativamente. Então é preciso conhecer para preservar, porque a gente não consegue preservar aquilo que a gente não conhece. Então, por meio das visitas mediadas, é compartilhado toda a história natural de cada espécie que ali está depositada no acervo, né? E então, dessa maneira, as pessoas vão obtendo conhecimento, que é ainda a melhor arma para preservar a vida animal. Uhum. Professora, quando a gente fala de preservação, né, aqui na nossa região, o que vocês identificam assim como os principais desafios para essas espécies que vocês inclusive trabalham? Isso. Na verdade, Daiana, hoje, de uma forma global, os impactos ambientais, eles se apresentam, né? Aquilo que nós encontramos hoje aqui como um impacto ambiental, como, por exemplo, o atropelamento nas nossas rodovias, isso não é um problema local, isso é um problema generalizado nas estradas, nas rodovias brasileiras e em todos os locais
do mundo, né, em função das rodovias. Então, hoje a gente sabe que um dos principais impactos da causa de perda de biodiversidade está atrelado aos atropelamentos em rodovias, né, ao uso abusivo. Eu digo abusivo, né, porque a necessidade do uso de defensivos químicos, obviamente, mas, de certa forma, muitas vezes abusivo, sem o controle, né, também tem causado esses impactos, principalmente em alguns animais, como aves, né? O desmatamento, e isso tudo de uma forma, vamos dizer assim, global, né? O desmatamento, os atropelamentos em rodovias, eventuais também encalhes, né? A gente vê a quantidade de problema hoje nos oceanos, né? Então, quando nós recebemos muitos animais marinhos, por exemplo, as carcaças, e que a gente, por meio da técnica, é feito a abertura, por exemplo, do conteúdo estomacal de muitos desses animais, a gente vê a presença, né, do nosso lixo presente no estômago desses animais, como pedaços de plástico, como até pequenas bolas de gude, né, sacolas e, enfim, materiais, né, que são descartados por nós. Então, é uma forma de, vamos dizer assim, é a materialização do que a teoria nos apresenta. A gente vê no museu isso, mas é um impacto que é global, né? Já não se torna questões locais para nós. Uhum. Professora, o museu, ele tem uma particularidade dele estar inserido dentro da universidade, e eu imagino que para quem tem a oportunidade de ir lá visitar, ou para quem faz parte, né, do grupo de alunos que neste momento está na universidade, é uma oportunidade ímpar, né, de estar ali acompanhando, vendo esse trabalho. De certa forma, chegam novas espécies para vocês, tem todo um estudo também envolvido. Queria falar um pouquinho também desse diferencial, né, de você ter isso tão perto aqui da gente. É verdade, Daiane, é muito bem colocado. É um privilégio, por exemplo, a universidade tem esse grande diferencial, que é o Museu de Zoologia. O Museu de Zoologia, ele faz à frente da pesquisa, né? Na verdade, ter um museu de zoologia é ter um diagnóstico, né, de como está o relacionamento nosso com o meio ambiente. É por meio vamos dizer assim, dos relatórios dos espécimes depositados, é que a gente sabe, né, por meio do número, da incidência, da frequência com que eles chegam, da onde eles chegam e as principais causas de morte, a gente pode obter, né, um retrato de como nós estamos nos relacionando com a questão ambiental. Então, isso é muito importante. O museu, ele tem sido muito utilizado também como uma ferramenta importante nas pesquisas de acadêmicos e de pesquisadores que vêm de fora, obviamente, quando fazem trabalhos de impactos ambientais. Então, é muito importante, vamos dizer assim, o museu como uma ferramenta de pesquisa e, principalmente, né, um instrumento integrador entre a universidade e a comunidade, fazendo esse elo, né, transpondo de forma simples, mas significativa esse conhecimento por um público ainda, né, infantil, que a gente atende um público infanto-juvenil, na sua grande maioria, assim como todos os museus do mundo, o grande público é o público infanto-juvenil que visita, mas é esse público que a educação ambiental quer atingir, né? Os corações e as almas dessas crianças, né? Mentes e corações dessas crianças, para poder termos realmente uma mudança de pensamento, uma mudança de comportamento, né, para as futuras gerações. Sabe, professora, ouvindo a senhora falar agora, eu me lembrei de uma entrevista que a gente trouxe ontem. A gente colocou em prática nesse mês o projeto Aprendendo a Reciclar, do Grupo Catarinense de Rádios, em parceria com outros aqui e outras empresas da cidade. E a gente, com os cases de sucesso que a gente está trazendo aqui, fica muito claro essa dificuldade de conseguir transformar a forma de pensar e engajar as pessoas nesse desafio comum de todos, que é preservar o nosso meio ambiente, porque a gente está tendo aí inúmeros exemplos de que ele está, né, chegando aí num limite, ou até mesmo ultrapassando esses limites, né, e a gente precisa fazer a nossa parte também, né? Perfeito, Daiana, isso é fundamental. Enquanto as pessoas não tiverem consciência que
nós necessitamos, né? Nós precisamos manter essa harmonia com a questão ambiental, que nós não nos separamos do meio ambiente, nós estamos inseridos nele, né? E que nós dependemos dele para muitas coisas. Então, enquanto essa conscientização, né, não estiver firme dentro de cada um de nós, os desafios são maiores. Mas uma vez que isso seja internalizado e que todo mundo assuma o seu compromisso com ele, nós conseguiremos, com certeza, vencer a esses desafios. Perfeito. Professora, uma curiosidade, de onde vêm as espécies que vocês têm ali à disposição? Vocês também fazem esse trabalho de recuperação para empalhar e colocar ali à disposição no zoológico? Como que é esse trabalho também? Bem, o museu, Daiane, ele nasceu por meio de um... Inicialmente, eu estava dando aula no curso de Ciências Biológicas, na época, né? E na área da zoologia. E os primeiros animais, eles eram frutos de coletas no ambiente marinho, que eram, então, utilizados como uma ferramenta didática para os alunos do curso de biologia na disciplina de zoologia. E nós, assim, à medida que isso foi sendo feito, e por meio da técnica de taxidermia, que na época eu realizei por meio de um curso, foi observado o quanto isso chamava a atenção das pessoas, né, no sentido de que as pessoas se adentravam no laboratório para enxergar, para observar de perto o animal, que muitas vezes a gente não consegue, né? Mas esses conseguiria por meio, como quem que vai se aproximar de uma serpente ou de um jacaré e ver de pertinho os seus dentes ou alguma parte de seu corpo característico, né? Então isso atraía muito, tudo nasceu desta curiosidade que à medida foi crescendo. E por meio então de coletas, né, com os alunos dentro do curso, o acervo foi se formando e principalmente por meio de doações da Polícia Militar Ambiental, parceira do Museu de Zoologia ao longo desses 20 anos, desde os nossos primeiros passos. Então, inicialmente, foi se consolidando assim e por meio também, principalmente, né, da Polícia Militar Ambiental. Então, animais que eram vítimas de caça ilegal, atropelamentos, envenenamentos por agroquímicos, a caça ilegal, né? Então, esses animais foram doados ao longo para nós. E no laboratório do museu, essa técnica é implementada com vertebrados e esses animais, então, expostos dentro do acervo, né? Para, vamos dizer assim, serem importantes instrumentos de educação ambiental. Hoje o acervo está fechado ou vocês ainda recebem espécies? Então, nós recebemos os espécimes, né? E à medida que eles vão sendo, chegam, né? Eles passam por esse processo de conservação e posteriormente, então, ele é absorvido nas exposições ao acervo. Então, ele está, né, em constante atualização. Ele está em constante assim. atualização, né? À medida que há necessidade de uma renovação, de algum exemplar, né? Que com o tempo, né? Ele também, a gente vai fazendo essas alterações, revitalizando as exposições, né? E assim que vai chegando novos exemplares, ele é, então, colocado no acervo. Perfeito. É importante, Daiane, porque são animais que já mortos, isso é muito importante citar, né? São animais que estariam dentro do ciclo natural das coisas, sendo enterrado, mas que no museu, então, eles se transformam, né, por meio da técnica, em um instrumento de educação. Apesar de significar aí algo triste, né? Porque muitas vezes, como a própria professora destacou aqui, é de origem aí de um atropelamento ou de uma caça ilegal, enfim, né? Mas ele acaba ganhando um novo significado. Isso, né? levando essa mensagem. Da conscientização. Isso. E, sobretudo, eu imagino que para uma criança que chega ali e se depara com o museu, ela deve ficar deslumbrada com a beleza daquele ser, mas daqui a pouco ela começa a entender que ele poderia ser mais belo ainda, verdade, né? Se ele estivesse vivo, e esse trabalho vocês estão conseguindo consolidar ali, né? E é dentro dessa perspectiva, Daiana, que a gente tem, né? Ideal seria ele estar no habitat natural. Mas a morte, ela faz parte, né, do ciclo da vida de todos. Então, nesse sentido,
parte desses animais, eles ficam ali, né, até para, principalmente, né, sensibilizar, aproximar o público com a beleza que a natureza nos apresenta. A beleza desses animais, de seus pelos, cores, penas, tamanhos e formas de bicos, né? Então, isso encanta, né? E nos sensibiliza para a importância de preservar esse importante patrimônio que é a fauna, né? Perfeito. Professora, para a gente fechar, quem está nos ouvindo, como que faz para visitar o museu? Tem que agendar? Como é que funciona? Nós temos, como nós estamos dentro do campus da Unesc e as exposições, elas são abertas ao público, a visita é gratuita, né? O horário de funcionamento durante o período em que a universidade se mantém aberta, na parte da manhã, à tarde, né? À noite, se quiserem visitar, também é possível, mas as visitas mediadas para as escolas, elas são feitas por meio de um agendamento. Isso porque nós gostamos de fazer um atendimento especial, né? Visitando o acervo, as 4 exposições de longa duração que lá estão, né? Explicando os principais, a história natural de muitos exemplares que lá estão, né? E também desenvolvendo os programas educativos. Para isso, né, é fundamental o contato telefônico, né, e onde as escolas elas fazem o seu agendamento, né, e também já recebem as informações necessárias, né, para a visitação, as instruções importantes. Para que seja realmente um sucesso a visita. E o recado seja dado, e né, o recado seja dado, com certeza. Que é o mais importante, verdade. Né? Professora, amei nosso papo. Muito obrigada por estar aqui conosco. Parabéns por todo esse trabalho. Sobretudo também pela forma como vocês vêm trabalhando tudo isso para tentar ampliar essa questão da conscientização. Vocês também têm o canal ali no YouTube, vocês fazem as postagens dos vídeos, né? Vocês têm um trabalho intenso, né? Voltado a isso. Então, parabéns e foi uma honra conversar com a professora. Muito obrigada. A gente fica sempre à disposição e um convite muito especial a todos, né? Que conheçam o Museu de Zoologia, que se apropriem do Museu de Zoologia, né? Do campus da nossa querida Unesc, né? Que sempre está incentivando a essa aproximação da comunidade com o seu campus. E o Museu de Zoologia tem esse prazer de fazer esse elo de comunicação entre a instituição e a comunidade. Sejam lá sempre muito bem-vindos. Muito obrigada, Obrigada, Daiana, pela oportunidade. Para você e para toda a equipe lá. Muito obrigada.